Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje a gente vai falar sobre princípio multiplicativo da contagem. Acompanhe comigo nos slides que você vai compreender um pouquinho melhor esse conteúdo. Vamos falar sobre esse princípio, né? O que é o princípio multiplicativo da contagem? Ele é o principal conceito que é ensinado na parte de análise combinatória, né? É a partir dele que se desenvolveram os demais conceitos dessa área e as fórmulas também que você vai ver posteriormente aí de fatorial, de combinação, de arranjo, de permutação, que são bem comuns lá no ensino médio. Entender esse princípio é essencial para compreender situações que envolvem processos de contagem. Esse princípio, ele afirma que se eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de x, y, z maneiras, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente, basta calcular o produto dessas possibilidades. Então, o que é esse princípio multiplicativo da contagem? Ele vai ser, então, uma técnica para calcularmos de quantas maneiras essas decisões podem combinar-se, né? Então, se uma decisão pode ser tomada de N maneiras e outra decisão pode ser tomada de M maneiras, o número de maneiras que essas decisões podem ser tomadas simultaneamente é calculado por um produto, né, de N por M. Ou seja, o produto de duas ou mais etapas independentes. Por isso ele se chama, então, princípio multiplicativo, né? Que traz essa ideia de multiplicação de produto aí. Então, analisar todas as combinações possíveis sem utilizar o princípio fundamental da contagem pode ser bastante trabalhoso, né? O que faz com que a utilização da fórmula seja bem eficiente. Então, nós iremos agora resolver um problema usando o diagrama da árvore, né? Ou também chamado de árvore de possibilidades aí, para que possamos entender esse princípio multiplicativo da contagem e você consiga visualizar todas as possibilidades que existem, né? Aí na resolução de uma questão de contagem desse tipo. Então, vamos lá acompanhar esse exemplo? Exemplo número 1. Jennifer irá participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupas cedido pela loja. No kit nós temos 6 camisetas, 4 saias e 2 pares de sapato do tipo salto alto, né? De quantas maneiras distintas Jennifer poderá combinar todo o vestuário que está no kit de roupa? Muito bem. A gente que é mulher, a gente sabe da dificuldade que a gente tem quando a gente vai sair, não é mesmo? A gente fica naquela, eu não tenho roupa, com que roupa que eu vou? Eu já usei essa roupa em tantos lugares, todo mundo já me viu com essa roupa. O que eu posso fazer para ir com um look diferente? Então, a gente vai ver agora que com poucas peças a gente consegue fazer uma quantidade muito grande de looks. Às vezes a gente é que não está conseguindo enxergar isso. Mas a matemática diz pra gente que a gente sempre vai ter muitos looks para usar, mesmo com poucas peças. Vamos ver aí o exemplo da Jennifer. Então, nós temos aí as peças que compõem o kit de roupa. Então, nós temos aí 6 camisetas, né? 4 saias e 2 sapatos aí do tipo de salto. Muito bem, então vamos ver o tipo aí, utilizando esse diagrama da árvore, né? A árvore de possibilidades, nós vamos descobrir aí a quantidade de combinações possíveis que a Jennifer pode fazer. Então, com a primeira camiseta, ela pode escolher essa camiseta com a saia azul, com a saia rosa, com a saia amarela ou com a saia verde. E escolhendo uma saia, ela ainda tem a possibilidade aí de 2 sapatos, percebem? Com a segunda camiseta, ela também pode combinar essa camiseta com as 4 saias e ainda, com cada saia, ela pode escolher um dos 2 tipos de sapatos. Com a terceira camiseta, ela também pode fazer essa combinação, cada uma das saias, né? Observe que uma camiseta rosa, olha, com uma saia azul, ela pode usar com o sapato branco ou com o sapato vermelho, né? Então, aí, ó, ela tem dentro de uma camiseta, ela vai ter uma quantidade de possibilidades bem grande, perceberam?
Então, com uma outra camiseta e um rosinha diferente, né, ela também vai ter a possibilidade com todas as saias e com também cada um dos pares de sapatos. A mesma coisa com a camiseta verde e também com a camiseta branca. Interessante, né? Mas vocês viram como dá trabalho a gente fazer esse desenho todinho, né? Escrever todas essas possibilidades que podem acontecer. É por isso que a fórmula é muito eficiente para a gente nesse momento. Então, vamos acompanhar ainda essa resolução. Ao realizar a contagem, né, nós iremos então constatar que a quantidade referente a 48 combinações possíveis aí para a Jennifer. A outra forma que nós temos aí para resolver esse problema é utilizando o princípio multiplicativo da contagem. Então, a gente vai fazer aí o total de camisetas vezes o total de saias vezes o total de sapatos, que isso vai ser igual ao total de combinações possíveis. Então, nós temos que o total de camisetas é igual a 6, o total de saias é igual a 4 e o total de sapatos é igual a 2, certo? Então, fazendo 6 vezes 4, que dá 24, a gente multiplica por 2, que vai dar 48. Então, observe que ao utilizarmos o princípio multiplicativo da contagem, também foi possível determinar o número de combinações do kit roupa, né? E este número corresponde ao que foi encontrado quando utilizamos a árvore de possibilidades. Muito bem, então nós vimos as duas formas de resolver. Vamos então para um outro exemplo. Exemplo 2. O João, ele possui 4 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes o João pode se vestir? Então, vamos pensar. Ele possui 4 camisas, ele possui 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapatos. Então, vamos resolver aí pelo princípio multiplicativo e também pela ideia aí da árvore de possibilidades, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos observar os esquemas a seguir. Observe aí que o João, com a camisa 1, ele pode usar a calça 1, calça 2 ou calça 3, né? E ainda ele pode usar para cada uma dessas calças a meia 1 ou a meia 2, e ainda para cada meia ele pode usar um tipo de sapato diferente aí dos 2 tipos que ele tem. Então, a gente fez o mesmo esquema para a camisa 2. Esse esquema vai ser repetido também para a camisa 3 e também para a camisa de número 4, percebam. Muito bem, mas se a gente quiser representar esse esquema de uma outra forma, utilizando a fórmula, a gente também pode, porque cada esquema ele representa todas as possíveis combinações envolvendo os objetos do vestuário de João. Uma maneira mais simplificada e eficaz de resolver essa situação consiste em determinar a multiplicação entre a quantidade de elementos de cada um dos conjuntos. Então, vamos observar. Então, cada um dos conjuntos nós temos 4 camisas, né? 3 calças, 2 pares de meias e 2 pares de sapatos. Multiplicando todos esses números, temos um total de 48 combinações para o João. Então, 4 vezes 3 é igual a 12, vezes 2 é igual a 24 e vezes 2 novamente é igual a 48. Então, de acordo com o princípio multiplicativo da contagem, se um evento é composto por 2 ou mais etapas sucessivas e independentes, né, o número de combinações ele vai ser determinado pelo produto entre as possibilidades de cada conjunto. Então, vamos resolver mais um exemplo aí. Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito, né? Esse pratão aí com a comida, né, farta e com todos os acompanhamentos já dentro do prato. Todos os pratos possuem arroz e o cliente ele pode escolher uma combinação entre 3 possibilidades de carne. Pode ser bovina, de frango ou vegetariana. E ele também pode escolher entre 2 tipos de feijão, ele pode ser caldo ou tropeiro. E ele também pode escolher 2 tipos de bebida, pode ser suco ou refrigerante. De quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o pedido? Então, observem aí na resolução do exemplo. Então, ele pode escolher aí 2 tipos de feijão, certo? O feijão pode ser de caldo ou tropeiro. Então, para cada tipo de feijão, observem aí que ele pode escolher 3 tipos de carne, né? E 2 tipos de bebida. Então, note que há 12 possibilidades de escolha, né? Mas era possível a gente chegar a esse número realizando a simples multiplicação das possibilidades por meio aí do princípio multiplicativo da contagem. Então, o número de combinações de pratos possíveis, ele pode ser calculado como
2 vezes, né, vezes 3 vezes, vezes 2 vezes aí, que vai ser a quantidade aí de opções para o feijão, a quantidade de opções para carne e a quantidade de opções de bebida. Então, 2 vezes 3 é 6 e vezes 2 é igual a 12. Então, perceba que quando o meu interesse é saber somente o total de possibilidades, realizar a multiplicação é muito mais rápido do que construir qualquer esquema para analisar, o que pode ser bastante trabalhoso, né? Caso haja aí mais e mais possibilidades. Então, quando é que eu utilizo o princípio multiplicativo da contagem? Existem várias aplicações do princípio, né? Ele pode ser aplicado, por exemplo, em várias decisões de informática. Um exemplo são as senhas também, que exigem aí o uso de pelo menos um símbolo, né? O que faz com que o número de combinações possíveis seja muito maior, deixando esse sistema ainda mais seguro. Outra aplicação é no estudo das probabilidades, que a gente vai ver posteriormente aqui nas nossas aulas. Então, para calculá-las, nós precisamos saber a quantidade de casos possíveis e a quantidade de casos favoráveis. A contagem dessa quantidade de casos possíveis e favoráveis, ela pode ser feita por meio desse princípio multiplicativo da contagem, né? E esse princípio, ele gera também as fórmulas, como eu falei para vocês no início, de permutação, combinação e arranjo, que são conteúdos que vocês vão ver lá no ensino médio. Então, finalizando a nossa aula de hoje, por hoje é só, né? A gente viu aí na nossa aula de hoje sobre a árvore de possibilidades, a gente aprendeu também o que é o princípio multiplicativo e onde utilizá-lo. E até a próxima. Bons estudos para vocês. Para dúvidas a respeito desse conteúdo, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Lá vocês vão ter acesso a todas as aulas que são disponibilizadas aqui nesse canal, caso você queira assistir novamente as aulas, né, e refazer os exercícios. Então, a gente espera vocês aqui na próxima aula e até mais!